Bom, vamos detalhar até um pouco, Felipe, porque a gente começa a falar aqui Twitter File, muita gente nem sabe do que estamos falando. Eu acho muito importante a gente tratar disso, né? Quando eles fazem essa revelação, e até ontem eu falando aqui com o Leonardo Sakamoto, o Sakamoto também explicou bem um pouco do que se trata isso. E eu queria retomar esse assunto com você ao vivo aqui, você tendo a oportunidade também de falar sobre as acusações que pesam contra você. No que eles acabaram divulgando aí nesse chamado Twitter File Brasil, eles falaram que você, aí acusaram você de ter tido uma reunião, né, com o responsável pela plataforma, que você estava fazendo aí umas mediações por barrar Alan dos Santos nas redes sociais. Queria te perguntar abertamente, te ouvir claramente. Você teve algum tipo de reunião? Você participou de alguma coisa? Como é que você responde a essas acusações feitas contra você, Felipe? Eles são tão sórdidos e mentirosos que eles escrevem todo um texto me expondo como se eu fosse um agente da censura, alegando que eu teria me encontrado com um sujeito que era o chefe de segurança do Twitter, lá nos Estados Unidos. E no final de um texto gigantesco, eles colocam: "Não, nós não sabemos se aconteceu a reunião." Ou seja, sabe, esses textos do Twitter Files, gente, vocês são jornalistas, vocês têm experiência e entendem muito mais disso do que eu. Esses textos do Twitter Files, qualquer editor minimamente responsável ou não teria publicado, ou teria mandado para um veículo, assim, de fofoca, entendeu? Vamos soltar aqui as fofocas de bastidor. Eu não me encontrei, não me reuni com absolutamente nenhum representante do Twitter americano durante o período que foi alegado ali. O que que aconteceu de fato? Durante todo o período bolsonarista e até hoje, eu defendi publicamente e defendo que criminosos digitais, aqueles que cometem crimes dentro do ambiente digital, precisam ter consequências jurídicas pelos seus crimes. Um dos maiores criminosos da extrema-direita é o Alan dos Santos, que era o dono lá o dono do Terça Livre, um veículo extremamente bolsonarista que atuou e atua há anos para propagar mentiras, teorias conspiratórias, ideias do Olavo de Carvalho, e eles chamam isso de nós temos que ter liberdade de expressão para cometer crimes. Esse Michael Chulé das Quantas, ele falou isso no Senado. Ele literalmente falou que as pessoas têm sim que ter liberdade de mentir na internet. Ele defende esse direito. Então, o Alan dos Santos sempre foi um dos maiores agentes, durante a pandemia, um dos maiores agentes da extrema-direita para disseminação de mentiras sobre a pandemia. Ele primeiro negou a existência do vírus da Covid-19 durante meses. Negou, falou que não tinha Covid nenhuma, pessoas morrendo à torta e à direita. Quando o Brasil já tinha milhares de mortos, ele continuava dizendo, ele e Olavo de Carvalho, que o vírus era uma mentira. Os posts não eram derrubados e a conta dele não sofria sanções. Quando nós finalmente nos aproximamos da possibilidade da vacina, Alan dos Santos operou sistematicamente para jogar a população contra a vacina. Gente, esses discursos do Alan dos Santos não são opiniões, não são expressão. Nós não temos que dar liberdade a esses discursos. Nós não temos que dar liberdades a esses discursos porque são discursos assassinos. Assassinos. Eu uso as palavras. Eu de fato uso as palavras porque é preciso usar as palavras. Alan dos Santos, Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho foram agentes de um genocídio que aconteceu durante a pandemia no Brasil. Centenas de milhares dos mortos pela Covid-19 não teriam morrido não fosse o ato ou a ausência de ato por parte desses agentes da desinformação, agentes do obscurantismo, do negacionismo científico e do revisionismo histórico. Então, combater essa gente é simplesmente ético. Ô, Faz Felipe, parte da é, ética humana combater, e foi isso que e- eu fiz. Não, só para concluir, aham. conclusão. Enquanto eu pedia o banimento do Alan dos Santos, chegou um momento que eu não aguentei mais, porque o Twitter não fazia absolutamente nada, e eu procurei o Galo, que era o diretor do Twitter na época, e eu falei: vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar com essa postura bundona, covarde, medrosa de não fazer nada para não demonstrar lado?
contra esse fascismo absoluto que tá acontecendo. E o Twitter simplesmente olhou para o que eu falei, ele analisou lá com o pessoal da gringa e retornou falando que eles não iam fazer nada. E eu cortei minhas relações com o Galo a partir de então. Então esse é o resumo da história. E aí depois, o que você fez depois disso? Já quando eles falaram não, você tentou buscar outra coisa? Foi buscar algum meio judicial? Você agiu de alguma outra maneira, ô Felipe? Tudo que eu fiz foi continuar no meu enfrentamento, na minha luta aberta contra o Alan dos Santos, contra o Bolsonaro, contra o Olavo de Carvalho, contra toda essa turma. Continuei postando, desmentindo as mentiras que eles publicavam o tempo inteiro e todos os dias, e até por isso fui ganhando essa inimizade, esse ódio da extrema-direita, né, que é inconcebível. Por que que eles odeiam tanto nesse ranking, gente? Alexandre de Moraes em segundo lugar, Felipe Neto? Pelo amor de Deus, tem tanta gente mais importante do que eu para eles ficarem fazendo dossiê sobre não sei o quê, mentiras escabrosas. Então, o que eu fiz foi continuar lutando, e trabalhar junto nos bastidores com todos os órgãos que estivessem atuando para a regulamentação da internet no Brasil, para a criação dessa Constituição Digital. Então, eu fundei o Instituto Vero, eu investi do meu próprio bolso mais de R$ 1,5 milhão para criar o Instituto Vero, que foi criado para combater a desinformação e já fez inúmeros trabalhos incríveis no Brasil. Em seguida, eu criei o Cala a Boca Já Morreu, que foi um movimento para proteger gratuitamente pessoas que eram censuradas, essas sim eram censuradas pelo regime Bolsonaro, utilizando principalmente a lei, né, da ditadura da Lei de Segurança Nacional. Nós protegemos dezenas de pessoas de graça e ganhamos todos os casos, salvando essas pessoas da cadeia. E eu agi muito em conversas, sendo consultado, principalmente pelo Orlando Silva, o deputado, na elaboração do 2630, que eu tive intensa participação, assim como a direita teve, a extrema-direita teve, todo mundo participou, mas que agora o Arthur Lira jogou no lixo.